Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos estar lendo do versículo 17 em diante. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor Jesus. E a Tua palavra, Senhor Jesus, diante de nós. Fala conosco nesta noite, Pai, e usa a minha vida para que o Teu nome venha a ser glorificado sempre em nosso meio. Pai, eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite declarar que a nossa noite hoje será uma noite de bênçãos, será uma noite de curas e milagres, porque o nosso Deus está presente neste lugar. A palavra do Senhor, ela é bem clara ao dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio de vós. Nós estamos em muito mais do que 2 e muito mais do que 3. Além dos que estão nos acompanhando através das redes sociais. E eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele não muda. Ele curou este jovem. E Ele é o mesmo Deus que curou esta criança. E nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela sempre foi, sempre será verdadeira. E tudo aquilo que nós temos lido na Bíblia, devemos dar crédito, porque são palavras vindas diretamente do Senhor. E ela nos diz que
que Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13, verso 8. Isso significa que se o nosso Deus, Ele curou ontem, Ele cura hoje, agora. Se você crer, Ele cura agora. Esteja onde você estiver. Ele tem poder para te alcançar neste momento, através desta palavra que está sendo ministrada aos nossos corações. E Ele continuará curando amanhã e eternamente. Porque Ele é Deus e Ele não muda. Eu quero perguntar para os irmãos aqui presentes, quantos aqui creem em milagres? Quantos aqui já receberam um milagre? Amém. Glória a Deus. Eu estou falando, irmãos, porque eu já contei esse testemunho, mas o Senhor me leva a falar novamente sobre isto. Porque muitas pessoas que irão ouvir esta palavra não têm conhecimento. E esse testemunho que eu vou estar dando através desta palavra irá levantar muitas pessoas terão a sua fé aumentada, irão crer que realmente existe um Deus que pode todas as coisas. A minha esposa está aqui e esses milagres aconteceram na vida dela. A minha esposa, há muitos e muitos anos atrás, ela tinha 2 úlceras no estômago. E segundo eles, era um embeijo, porque era uma de frente para a outra. E ela foi curada pela fé. Ela teve esta cura, porque nós cremos que Deus tem poder para curar. Mas eu quero passar para os irmãos que eu, um recém-convertido na época, até então eu nunca havia acompanhado a minha esposa a uma consulta médica. Ela sempre ia sozinha nas consultas. Até antes de eu me converter, ela ficava doente, ela ia para o médico, ela sarava e eu nem ficava sabendo. Tamanho é a atenção que eu dava para o meu casamento, para a minha família, antes de conhecer Jesus. Mas depois de convertido, recém-convertido, naqueles dias ela tinha uma consulta e eu fui com ela. E nós chegamos lá, o médico examinou e o médico disse para ela que ela precisaria tirar o útero. E naquela época estava se tornando moda as americanas tirarem o útero porque ele evitaria um câncer. E o médico chegou até a comentar essa situação. E quando ele deu esse diagnóstico que ela precisaria fazer essa cirurgia e tirar o útero, eu me levantei, peguei na mão do médico e disse: passar bem, doutor, nós estamos indo embora. Peguei ela pela mão, ela assustada, sem entender, eu disse para ela, falei: Jesus te curou. Jesus já te curou. E saímos de lá. 6 meses depois, ou 1 ano? 6 meses depois, né? 6 meses depois ela voltou a fazer um novo exame. O mesmo médico que queria tirar o útero dela disse para ela o seguinte: você está com o útero de uma jovenzinha. Teu útero está limpo. Eu digo isto porque eu, cheio do Espírito Santo, vivendo no primeiro amor, o Senhor me tocou naquele momento de declarar, por fé, que ela estava curada, que o Senhor estava ali naquele lugar. E eu aprendi
a determinar, a tomar posse das coisas que o Senhor diz que nós temos por direito. E o Senhor, Ele diz que Ele nos deu autoridade para, no nome dEle, repreender enfermidades, expulsar os demônios, falar novas línguas. E eu recebi esta palavra quando me foi ministrada. E eu passei a exercer a minha fé a partir daí. Mas como se não bastasse, nós tivemos outros milagres. E agora eu já como pastor auxiliar nesse ministério. Minha esposa, ela foi para Jaú para fazer uma mamografia. E quando chegou lá, ela me ligou dizendo que ela ia ter que fazer uma punção, porque tinha aparecido ali um caroço, um nódulo. E eu disse para ela novamente, eu falei, fique em paz que isso não é nada. E desliguei o telefone. E eu saí dali da portaria na empresa em que eu trabalhava e desci para entrar no prédio dessa empresa. Cerca de 20 metros, 30 metros de distância. Quando eu estava entrando ali no prédio, meu telefone toca novamente. E era minha esposa. E eu poderia ter, naquele momento, entrado em desespero e ter falado, meu Deus, o que essa mulher quer agora? Acabou de me ligar. O que será que aconteceu ali? Mas não. Eu estava em paz, eu estava tranquilo, porque eu não tinha dado aquela palavra para ela no meu nome, mas eu tinha dado no nome do Senhor Jesus. Porque eu cria que o Senhor Jesus tinha colocado a mão dele sobre ela e que não seria realmente nada. E eu atendi o telefone e ela me deu a notícia que realmente eu esperava. Ela disse, não é nada. Não é nada. E eu disse para ela, você tinha dúvidas? Eu não tenho. Eu não tinha nenhuma dúvida, porque quando nós cremos no Deus que nós servimos, quando nós confiamos que o Senhor Jesus, Ele vai fazer cumprir a palavra dEle, nós devemos descansar. Nós precisamos aprender a entregar e confiar que aquilo que nós estamos falando, o Senhor é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para realizar, para tornar real. Quando nós convidamos o Senhor para entrar nas nossas vidas, o Senhor, Ele vem para mudar a nossa história. Ela não vai permanecer como está. O Senhor Jesus, Ele vai operar segundo o desejo do nosso coração. Nós vemos nesta palavra que aquele menino, ele tinha convulsões desde pequeno. Mas quando Deus, Ele entra na nossa história, o impossível acontece. O impossível acontece porque Ele é Deus do impossível. Aquele pai, ele viu o sofrimento daquela criança, ele viu o sofrimento do seu filho desde a sua infância. E ele não podia fazer nada, ele estava de mãos atadas, ele não conseguia ajudar o seu filho.
Ele não tinha o que fazer para mudar aquela situação. Uma situação, irmãos, que parecia, ou que parece como uma daquelas situações que parece não ter solução. Aquelas situações que a gente olha e fala, não tem como. Está tudo fechado, está tudo amarrado, não tem por onde sair. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Ele é o Deus do improvável. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. O povo do Senhor saindo do Egito, eles ficaram encurralados entre o mar, entre as montanhas e entre o exército de Faraó. Mas o Senhor abriu um caminho no meio do mar para eles passarem. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele não vai nos abandonar. É que nesses momentos, quando nós olhamos e falamos, não tem solução. Não tem solução para o homem, mas para Deus tem. Para Ele todas as coisas são possíveis. E eu quero falar para você, se você estiver vivendo hoje uma situação que aos teus olhos pareça não ter saída, que você não consiga ver uma solução para aquele problema, faça como aquele pai, não perca as esperanças, não desanime, busque, procure, peça ajuda de Deus, que Ele vem te socorrer. Ele faz o impossível acontecer. Você tem algo difícil, você tem algo que é quase impossível e que você gostaria de ver resolvido. Você que está ouvindo através das redes sociais, se você se identifica, eu quero te dizer, Jesus é a resposta. Jesus tem solução. Entrega nas mãos de Jesus esse problema, porque Ele tem todo o poder, aleluias. Aquele menino, irmãos, ele sofria desde pequeno, diz a palavra. Ele foi acometido por um mal causado pelo poder maligno. Aqueles demônios queriam destruir a vida daquela criança, lançando ele no fogo, lançando ele na água. E as pessoas, incluindo o seu pai, estavam levando aquela criança para as pessoas erradas. Aquele pai, é bem provável que ele tenha levado o seu filho para os médicos, para os entendidos na área de medicina na época. Talvez tenha levado até para essas pessoas que manipulam ervas, porque se tratava de uma convulsão. Eles levaram esta criança para os discípulos de Jesus. E eles não eram habilitados para isto. Eles não estavam preparados para esse tipo, para estas castas de demônios. Nós temos que levar as pessoas a conhecerem a Jesus. Nós devemos levar as pessoas para Jesus, porque é Jesus quem opera, é Jesus quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem dá vida. Assim também, irmãos, nós devemos levar os nossos problemas,
as nossas dificuldades, os nossos desejos, os nossos anseios aos pés de Jesus. Nós devemos levar em oração os nossos familiares para Jesus. Nós falamos do amor de Deus, mas nós não conseguimos convencê-los, porque a palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Mas nós podemos sim levá-los para Jesus, levá-lo para a pessoa certa. E Ele vai solucionar todos os problemas que essas pessoas tiverem. Jesus, Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, o Senhor diz. Não é vinde aos discípulos, mas é vinde a mim. Nós temos que ir a Jesus, porque Ele é quem vai trocar o nosso fardo com o fardo dEle, porque o fardo dEle é leve, é suave. Ele vai dar descanso para as nossas almas cansadas. A palavra de Deus diz que nós devemos procurar ter essa intimidade com Ele. Porque o salmista, ele diz, fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Por que eu estou falando em pão? Para levar os irmãos até Marcos, aliás, até Mateus, onde nós temos aquela mulher cananeia. Mateus 15, 21 fala que aquela mulher cananeia, ela tinha um problema semelhante ao deste pai. Só que esta mulher, ela tinha fé. Ela tinha fé. Porque o Senhor Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos come das migalhas que caem debaixo das mesas dos seus senhores. O Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aquela mulher, irmãos, ela tinha um problema semelhante ao deste homem. Só que no seu coração não tinha espaço para incredulidade. No coração deste homem tinha incredulidade. Tinha fé? Tinha, mas tinha incredulidade. Tanto é que ele disse para o Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, o Senhor disse, se tu podes crer. O problema não estava no poder do Senhor, mas na incredulidade, na fé daquele homem que era pequena. O Senhor disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele disse, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Irmãos, o Senhor operou, o Senhor pediu para trazer aquela criança. O Senhor curou aquela criança, o Senhor libertou aquela criança, mas o Senhor libertou aquela criança porque este pai, mesmo tendo incredulidade também, misturado a sua fé no seu coração, ele abriu o coração em sinceridade para o Senhor, e ele disse, Senhor, ajuda na minha incredulidade, tem misericórdia, socorre-nos. E quando nós nos dispomos a abrir o nosso coração, a falar a verdade para o Senhor, não esconder nada, mesmo porque nós não conseguimos, pode estar certo que o Senhor vai operar nas nossas vidas. E aquilo que nós precisamos, o Senhor vai fazer, porque Ele tem poder. Amém, irmãos? Palmas para o Senhor.
Irmãos, é muito bom poder estar na casa de Deus, é muito bom poder servir esse Deus que nós sabemos que não existe nada que Ele não possa fazer. Que tudo que nós precisamos está nas mãos dEle. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não devemos ficar contando para um e para outro os nossos problemas. Veja bem quanto tempo esta criança sofreu por uma indecisão do seu pai, tentando levar esta criança neste médico, naquele outro, para os discípulos e menos para Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar o seu filho. Ele sabia. Então ele deveria ter ido diretamente a Jesus. E é isto que nós fazemos. Nós ouvimos o conselho de um amigo. Olha, toma tal coisa que foi bom para mim. Foi bom para você. Meu organismo é diferente do seu. Ah, fez bem para mim. Fez bem para você. Ah, o médico passou isso para mim. O médico passou isso para você, não para mim. Escuta, nós temos um médico que é médico dos médicos. Nós temos um médico que ele diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, se ele levou todas as dores, todas as enfermidades, o que é que nós estamos esperando para chegar lá e falar: Senhor, escuta, espera aí, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. O Senhor disse que o Senhor levou, então, se o Senhor levou, isso aqui é ilegal no meu corpo. Eu rejeito, eu repreendo, eu não aceito, sai em nome do Senhor Jesus e você vai ser curado. Você vai ser liberto, porque o nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele não mente. Tudo que Ele fala, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E aquilo que está na palavra dEle, eu me aposso dela. Eu confio. E eu uso em meu favor. Porque o Senhor me dá essa liberdade. Ele me dá esse direito. E é através dessa palavra que eu determino nesta noite cura e libertação nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão assistindo através das redes sociais. E eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero que você nos mande, através do nosso canal, através do nosso e-mail, o seu testemunho. E se você quiser, será um prazer recebê-lo você aqui também, para que você venha nos contar qual foi a cura que o Senhor te deu nesta noite, através dessa palavra. Amém? Aplaudam ao Senhor, irmãos.